Olá amigos, nesse vídeo eu gostaria de destacar o fenômeno da intervenção de terceiros no direito processual civil, que é um tema super trabalhado nos cursos de graduação, nas disciplinas de direito processual civil, mas que mais do que isso, é um tema que costuma aparecer com frequência no dia a dia do foro. Quando a gente estuda um determinado fenômeno jurídico, eu costumo me perguntar o porquê desse dado fenômeno, qual o seu sentido, para que ele serve, qual a sua função. Então eu abro o nosso encontro, a nossa conversa, com duas citações bem legais de dois autores que são referência no direito processual civil, Cândido Rangel Dinamarco e José Calmon de Passos. Nessas duas citações eu gostaria de pensar junto com vocês a importância do contraditório e a importância de nós permitirmos que as pessoas participem da construção das decisões judiciais. Afinal, como diz a citação que os senhores leram de Calmon de Passos, quando o magistrado entra em cena para decidir um processo, ele pratica atos de poder, e o poder só é legitimado com a participação ampla de todos os interessados. De regra, o judiciário aguarda a iniciativa de um cidadão. Exemplo, é a esposa, é o marido que quer se divorciar, é o vizinho que está insatisfeito com o comportamento do outro, e assim elabora e protocola uma petição inicial. Eu considero que a maior parte dos processos interessa apenas ao autor e ao réu, mas existe também um número imenso de processos em tramitação em todos os países, vamos falar do Brasil, em que aquele processo na prática atinge interesses de outras pessoas, que não apenas o autor, que não apenas o réu. Por isso existe o fenômeno da intervenção de terceiros na legislação processual brasileira. Através de 5 hipóteses típicas previstas nos artigos do Código de Processo Civil de 2015, nós vamos permitir que ou autor e réu chamem terceiros para entrar dentro do processo e também vamos permitir que eventualmente terceiros ingressem no processo alheio. Com quais objetivos? E aí eu coloquei aqui do lado 5 objetivos que me parecem super importantes. Em primeiro lugar, o primeiro norte é proteger a esfera jurídica dessas pessoas, que por enquanto não faziam parte dentro do processo. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer uma matrícula numa escola particular e essa matrícula vai ser obstaculizada pela minha inadimplência no ano anterior. Talvez essa mesma situação envolva outra mãe ou outro pai, que possa eventualmente postular o ingresso nesse nosso processo para discutir o mesmo tema jurídico, afinal ele também é titular de uma relação semelhante. Ou eu posso imaginar, um segundo exemplo, uma publicidade enganosa que é veiculada em uma determinada rua e que, num primeiro momento, motiva a insatisfação de um dado consumidor que contra ela reage com uma ação na justiça. Vamos imaginar que o tempo passa e outro consumidor também é lesado por esta mesma peça publicitária. Enfim, através do fenômeno da intervenção de terceiros, em primeiro lugar, nós vamos tentar proteger a esfera jurídica das pessoas. Mas também a intervenção de terceiros serve para ampliar os dados disponíveis no processo. Quando o processo se desenvolve entre autor e réu, o magistrado, de regra, fica refém da prova produzida por esses dois sujeitos. Quando um terceiro comparece no processo, especialmente se ele tem conhecimento específico sobre aquela determinada matéria, ele também aporta novidades, ele também traz dados relevantes. Vamos pensar no exemplo do amicus curiae, que é uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Em um determinado processo que envolva o interesse de uma criança, quem sabe a Sociedade Brasileira de Pediatria possa comparecer nesse processo e trazer dados super importantes e relevantes para o conhecimento do juiz. Então, a intervenção de terceiros também serve para ampliar os dados disponíveis dentro do processo e fortalecer o contraditório. E os senhores já observam com o exemplo que eu há pouco inventei, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que através da intervenção de terceiros, toda a sociedade, especialmente as organizações não governamentais, podem postular o seu ingresso para conduzir a decisão judicial de uma maneira que lhes pareça mais favorável. Voltando aqui para o CPC, nesse nosso vídeo introdutório da matéria, nós temos 5 formas de intervenção de terceiros expressamente positivadas no Código. São elas: a intervenção do amicus curiae, da assistência, da enunciação da lide,
do chamamento ao processo e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou fazer rápidas observações sobre cada uma dessas modalidades. Em primeiro lugar, eu vou chamar a atenção para o artigo 138, que introduziu no CPC a figura do amicus curiae, que já era prevista no direito constitucional, por exemplo, com o artigo 7º da lei da ADIM. Grosso modo, quando um terceiro que tenha representatividade adequada, que se tenha uma biografia digna de respeito e que aporte dentro do processo material inédito e interessante, esse terceiro pode ingressar em qualquer grau de jurisdição através da intervenção do amicus curiae, que é muito usado no Supremo Tribunal Federal, como os senhores observam desse trecho de uma decisão importante do Supremo que eu selecionei aqui na edição. Além do amicus curiae, eu destacaria também pela novidade o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez que, de regra, existe uma autonomia entre a vida da empresa e a vida dos seus acionistas, a vida dos seus sócios. Pelos atos da empresa, responde a pessoa jurídica. Pelos atos da pessoa física, responde o sócio, responde o acionista, responde o CPF, como popularmente a gente diz. Mas há situações específicas em que o patrimônio de uma se confunde com a outra, para usar o exemplo da confusão patrimonial. E, historicamente, o direito brasileiro permite, de forma excepcional, que pela dívida da pessoa jurídica, a pessoa física que pratique um ato ilegal também responda. Não havia no Código anterior de 73 um procedimento estipulado para a desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a novidade que eu gostaria de destacar aqui no artigo 133. O cabimento, em qualquer fase, em qualquer grau de jurisdição, de um incidente que é oferecido pela parte lesada, pela vítima, por exemplo, e que é objeto de ampla defesa das pessoas que potencialmente podem ser atingidas com a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, eu vou destacar pela utilidade prática a figura da denunciação da lide, a qual já estava presente no Código 73, no seu artigo 70. É uma figura muito comum em todos os foros do Brasil. O exemplo mais didático, como os senhores observam pela súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça. Eu me envolvo num acidente de trânsito e eu tenho um contrato de seguro que cobre aquele evento. A pessoa que eu atropelei, a pessoa que eu lesionei, me demanda. E eu, através da denunciação da lide, convoco essa seguradora com a qual eu tenho uma contratação para dentro do processo. De sorte que, se ao final do processo o magistrado considerar que eu tive a responsabilidade por aquele acidente, eu tenho a tranquilidade que essa seguradora, na forma do artigo da súmula 537 do STJ, será solidariamente responsável. E assim o objeto da contratação de seguro será atingido, que é a minha proteção frente aos sinistros, frente ao azar na nossa vida. A denunciação da lide, como se observa nesse exemplo, tem por finalidade resguardar e exercer também o direito de regresso. Então, 5 são as formas previstas no CPC: a assistência, o amicus curiae, a denunciação da lide, o chamamento ao processo e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em outros vídeos, eu vou trabalhar cada uma dessas hipóteses. Neste aqui, eu propus uma introdução e uma reflexão acerca desse importante fenômeno. Grande abraço a todos.